tema de mensagem: as três atuações visíveis. Aleluia, glórias a Deus. Toda a honra, toda a glória e todo louvor seja dado ao Deus que fez o céu e a terra, porque Ele é digno disso, e todos os dias eu vou falar nisso assim, porque é só Ele que tem que ser exaltado. Homem nenhum, ninguém deve ser exaltado por ninguém. Se você quer dar honra, dê honra a quem tem honra, mas não exalte a homem nenhum, e nem adore a homem nenhum. Adore a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Se estamos aqui mais um dia de pé, foi porque Ele permitiu que nós viéssemos a estar aqui. Mas vamos ao que nos interessa nessa tarde de vitória, com o seguinte tema de mensagem: as três atuações visíveis. Deus vai te esclarecer nessa tarde concernente a isso. Vamos ler aqui para ter base no que vamos falar. João capítulo 14, do versículo 12 ao 26, que diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. E se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. E se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, e vós está em mim e eu em vós. Aquele que tem os mandamentos os guarda. Este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e se manifestarei a ele. E disse Judas, não sendo Iscariote: Senhor, de onde vem e para onde se manifestará, e a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, as palavras que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia, glórias a Deus. Maravilha do céu. Só Deus mesmo pode fazer a gente entender concernente à espiritualidade da vida do homem e da mulher. Se não formos por esse lado, a gente nunca vamos compreender o que Deus tem para todos nós. Mas vamos lá então, o que nos interessa com este tema de mensagem, que é as três atuações visíveis. Você nessa tarde vai compreender e vai entender um bocado de que em muitos lugares, até onde você passa, eles não sabem discernir concernente a isso. Pensam que às vezes é a atuação do homem, mas não é a atuação de Deus. Pensa que é a atuação de Deus, mas não é a atuação de Satanás. Pensa que é a atuação de Satanás, mas não é a atuação do homem.
é as três atuações visíveis: a atuação de Deus, a atuação de Satanás e a atuação do homem. Entendemos que pelo lado espiritual, visível e espiritual, se não formos pelo Espírito, a gente não vai compreender nada. Primeiramente, vamos ficar confusos e loucos. Segundo, vamos pensar que estamos em terra de ninguém. Terceiro, vamos pensar que não há dono dessa história toda, mas tem um que é um dono da história, porque ele começou a história e vai até o fim, na tua e na minha vida. Entenda, Deus quer nos revelar concernente a essas três atuações, mas os homens e as mulheres, por estar agarrado à tradição de homens, não têm compreendido a revelação que vem dos altos céus, porque a atuação dos homens, quer dizer, a tradição dos homens, o que faz? Invalida a palavra de Deus. E uma vez invalidando a palavra de Deus, o que acontece? Você não consegue ter uma visão mais ampla, uma visão dos altos céus, do que Deus quer revelar, do que Deus quer mostrar. Mas nessa tarde você vai compreender o que Deus quer falar conosco concernente a isso, que é as três atuações visíveis: primeira, a atuação de Deus; segunda, a atuação de Satanás; e terceira, a atuação do homem. Mas eu prefiro ficar mais com a atuação de Deus. Mas eu tenho que te esclarecer concernente à atuação do inimigo, que é o nosso inimigo, e a atuação do homem, que pensa que pode enganar Deus e que pode enganar Satanás. Nessa tarde o Senhor vai nos esclarecer. Entenda, as três atuações visíveis tem que ser pelo Espírito, para que você possa compreender. Primeiramente, a atuação de Deus. Deus, quando Ele vem atuar na vida de alguém, quando Ele vem agir, Ele primeiramente chama o homem e a mulher pelo nome. Deus, Ele chama pelo nome. Eu me lembro que quando Deus chegou até Adão e chegou até Eva, primeiramente Deus chamou Adão: Adão, Adão, onde tu estás? E ele tinha se escondido. É Deus vindo e chamando pelo nome. Eu entendo que antes do homem e da mulher pecar, antes de Adão e Eva pecar, Satanás também veio e chamou pelo nome. Que isso, irmão? Satanás também veio e chamou pelo nome. Chamando quem? Chamou a atenção de Eva, que era o vaso mais fraco, que era a esposa de Adão. Então entenda, ele disse: não, Deus falou, pode comer disso aí, vocês não vão morrer. Deus falou que vocês vão morrer, vocês não vão morrer. Satanás, ele vem para causar dúvida e contrariar a palavra de Deus. Segunda atuação, a atuação do inimigo. Terceira atuação é a atuação do homem, que pensa que pode enganar o diabo ou que pode enganar a Deus. Entenda, Jesus Cristo esclareceu concernente a isso, dizendo: não ficai nas vossas próprias atuações, nem nas vossas próprias intuições, ou antes agrada a Deus ou agrada a Satanás, um dos dois, vocês têm que escolher. Mas tem um porém: não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus, que é Ele que nos convence do pecado. É Ele, interessante, convence. Às vezes a pessoa pensa que vai convencer alguém a se arrepender. As pessoas nunca vão se arrepender se não haver pregação do Evangelho. As pessoas nunca vão se arrepender se não mostrar o Deus que é o dono do Evangelho. Aí eles não pregam, não anunciam, depois quer que o povo se arrependa. Como que eles vão se arrepender se não há quem pregue? Entenda, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas como eles compreenderão se não há pregação do Evangelho? Aleluia, glórias a Deus. Mas voltando dentro do tema da mensagem, que é as três atuações visíveis. Para que você possa ver essas três atuações visíveis no âmbito espiritual, pela carne você não vai compreender, materialista demais também tu não vai compreender, e também
meu Deus do céu, e nem pelos seus próprios conhecimentos filosófico ou teológico, você também não vai entender, mas é pela palavra de Deus. Mas tem um porém para você também: se você ler a palavra de Deus e não for pelo Espírito, você vai morrer no caminho, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Para que você possa compreender, primeiramente você tem que receber o Espírito dentro de ti, você tem que ter o Espírito Santo, para que você possa compreender a palavra, e muito além do que você pode imaginar. Quando temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, a unção dos santos vai conosco e não há quem nos engane. Mas vamos lá, primeiramente a atuação visível de Deus na vida do homem e da mulher. Ele se apresenta, ele diz que nos ama, conforme está escrito lá em João, que ele enviou o seu filho para morrer por nós, chama pelo nome, nos vocaciona através daquele que está aqui como o seu administrador para vocacionar o homem, que é o Espírito Santo. Deus se apresenta para nós, para uma grande obra. Ele tem uma agenda para nos dar, ele tem uma história para nos dar também, mas tem que trilhar caminho com Deus. Deus tem que estar conosco, porque senão nós vamos ficar aí como se fossem homens caminhando, não sabendo para onde vai. Mas quando estamos com Deus, nós caminhamos e sabemos que nós vamos para o céu de glória. Mas a atuação visível de Satanás é uma atuação que desgraça a vida do homem e da mulher. Ele também chega, chama pelo nome e tenta contrariar. Ele tenta contrariar. Primeiramente, vamos falar, Deus primeiramente chegou para Adão e Eva, cobrou e falou deles que do suor do rosto de Adão ia ter que tirar o seu sustento, do ventre da mulher ia nascer um que ia esmagar a cabeça de Satanás. E aí Deus deu andamento na história. Vamos nas as três atuações visíveis neste momento. E Deus deu andamento, aí veio nascer Caim, veio nascer Abel, veio Abraão, e a história foi indo e nasceu. Então, irmão, Deus quando fala com o homem, também fala com a mulher. O tratamento é igual, a única diferença é o sexo, que um é masculino e o outro é feminino. Então entenda, Deus trata igual. A Bíblia diz que Agar, quando ela foi expulsa de casa pela sua concorrente, que era Sara, a esposa de Abraão, porque já não aguentava mais, porque havia uma contenda entre as duas ali, e ela foi expulsa de casa e ela estava no deserto. E após ela estava no deserto, o seu filho já padecia já de fome, estava já nas últimas já, e ela saiu com a distância de um tiro de flecha, que ela não queria ver o filho morrer. Então somente Deus lá do céu falou para o Deus nos conhece lá de cima, ele sabe o que está acontecendo conosco aqui embaixo. Por isso que as aflições vêm, por isso que os problemas acontecem na nossa vida. Sabe por causa de quê? Não é porque Deus não está vendo, não, ele está vendo, mas é que para nós possamos entender que nós só estamos de passagem nessa vida, nós vamos passar dessa vida para outra, as aflições vão acabar, e o Deus que fez o céu e a terra enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia, glórias a Deus. E Agar lá no seu deserto, e ela lá no deserto, e entenda que lá de cima Deus bradou e falou para o anjo, não diz o nome do anjo, mas creio eu que era Gabriel, e Deus falou com ele, desce lá meu filho, diz para Agar que ela não vai morrer, o menino não vai morrer, porque dele sairá uma grande nação, Ismael não vai nascer, diz para ela que grande é a obra na vida dele. Você pode estar na dificuldade, você pode estar no seu deserto, você pode estar passando no estreito nessa hora, você pode estar passando até no vale, mas o Senhor será contigo, tu não partirá, enquanto todas as promessas de Deus não se cumprem na tua vida. Mas você tem que entender as três atuações visíveis: a atuação de Deus, a atuação de Satanás e a atuação do próprio homem. Então entenda, Deus tem os seus meios de usar os seus profetas e seus servos. Entendemos que o Deus, quando usa um homem ou mulher, usa num poder tão grande e manifesta, profetiza, faz um monte de coisa através daquele homem. Satanás também tenta enganar, ele tenta imitar,
Paulo nos avisou, advertindo, dizendo que se for possível, ele se transforma em anjo de luz, para poder querer enganar. Ele tenta imitar as coisas de Deus. Teve alguns filósofos que são mais estudiosos, alguns teólogos, dizem que Deus fez o pássaro e Satanás fez o morcego. Dizem por aí, mas a minha Bíblia diz que Deus é criador de todas as coisas. Ele não fez Satanás, ele fez um anjo perfeito, um anjo de luz. Só que Satanás se rebeliou e de repente nele se achou iniquidade. Entenda, e ele fez a cabeça da terça parte dos anjos de Deus. Mas vamos dando continuidade à mensagem. E temos que entender essas três atuações: quando o inimigo está atuando, quando é Deus que está atuando, ou quando é o próprio homem emocionalmente que está atuando. Entenda, se é o inimigo que está atuando, na hora que você clamar o nome e o sangue de Jesus, o inimigo tem que se retirar na hora. Se é o próprio homem, você vai clamar, não vai acontecer nada. Mas se é Deus, entenda, na hora que você deixar Deus sacudir, a glória do Senhor se manifestará. Aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro uma certa igreja que eu passei. Fui convidado para pregar nessa igreja, para você entenda, para que você possa entender o que eu estou querendo te passar nessa tarde. E nessa igreja aí eu estava lá esperando a hora de ministrar a mensagem. E eu não sei o que houve lá, que deu um vira-volta lá, e o irmão acho que não sentiu, sei lá, jogou, que a gente não estava com a mensagem, aí passou a mensagem para o outro. E eu fiquei lá na minha, fiquei quietinho, não falei nada. Ele falou, vamos ouvir os irmãos, vamos ver o irmão ali com a saudação. Eu falei, então tá bom, se é uma saudação, nós vamos dar só uma saudação. Só que antes disso, de repente, se levantou uma irmã. E ela estava sendo usada emocionalmente. Só que a gente entendia aquilo, que ela estava sendo usada emocionalmente. Não era o Espírito de Deus, mas também não era o Espírito de Satanás. Ela estava sendo usada emocionalmente. Uma emoção ali na hora. Então o que acontece? Aí de repente o irmão pegou o microfone e começou a falar assim: gente, vamos ficar ligado que o diabo já quer fazer gracinha. Aí tá bom, clama daqui, clama de lá, clama de cá, queima o cão, queima não sei quem. Mas não era o diabo, era o emocionalismo da irmã. Aí o que acontece? Todo mundo que ia lá na frente pegava o microfone e taca fogo no cão. Mas não era o cão, era o emocionalismo da irmã. Então entenda. Aí depois disso tudo que aconteceu, esse vira-volta toda, essa churrasqueira todinha em cima do cão. Aí passaram, vamos ouvir agora o irmão com a saudação antes da mensagem. Falei, Jesus, quase mataram aquela irmã, Jesus. Quase jogaram ela no mundo. Eu não vou entrar no mesmo ritmo deles não. Mas eu vou trazer uma mensagem de advertência. Não quero atingir nem o ministério e nem quero atingir a irmã. Mas vamos lá. Aí nós fomos lá, pegamos no microfone, falamos, cantamos primeiro para abrir caminho. Primeiro a gente canta, que é a maravilha do céu, que eu não tenho nada contra o louvor, porque Salmos 22, versículo 3 diz que Deus habita entre os louvores. Só que eu fico meio assim quando é muito cantação na igreja, canta ali, canta lá, canta cá, e na hora da mensagem 5 minutinhos, e depois querem cobrar do povo. Não tem como, porque se não há palavra, não há temor. Se não há temor, não há arrependimento. Se não há arrependimento, porque não há conhecimento de Deus. Se não há conhecimento de Deus, porque falta pregação. Prega o evangelho lá e o povo vai se arrepender. Aleluia, glórias a Deus. E de repente pegando no microfone e começamos a falar, salve dos irmãos com a paz do Senhor. Quero dizer para vocês que a gente tem que ter o discernimento para saber quando é a atuação de Deus, quando é a atuação de Satanás ou quando é a atuação do próprio homem emocionalmente. Entenda que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as ordens espirituais da maldade no lugar celeste. E a gente não estamos aqui para envergonhar o homem, mas para envergonhar Satanás que está no homem. A nossa luta é contra ele, porque se ele estiver aqui ele vai sair, mas não matar uma alma, porque pertence a Deus. Aleluia, glórias a Deus. A nossa luta é contra o inimigo espiritual, que ele não tem misericórdia de ninguém. Desde o nosso nascimento ele fica de olho na gente, Deus também.
Mas ele toma posse primeiro da nossa vida, sabe como? Através da ignorância do mundo, porque o mundo é ilusão e fantasia. E de repente Satanás chega e toma posse daquela vida e arrasta para o mundo. E Deus vai se esforçando de diversas maneiras para cegar o homem e a mulher. Ele chega de diversas maneiras para que o homem e a mulher venham arrependimento, para que não vá para o inferno, para que não pereça. Por isso Deus enviou Jesus Cristo para morrer por nós, para desfazer toda a obra de Satanás. Enquanto ficar lutamos uns contra os outros, Satanás prevalece. Satanás prevalece, principalmente os santinhos que hoje em dia existem. É só a igreja deles que vai para o céu, a restante vai para o inferno. Fico olhando isso, é só a igreja deles. Agora, principalmente quando a igreja fica grande, a restante pequenininha que começa, para eles já não estão nem aí. Não, isso aí é aquilo outro. É? Só a tua igreja que vai para o céu? Ainda dizem assim ainda. É a alegria da nossa força. A força da nossa alegria está na nossa união. Só entre eles, são os santinhos que são eles que vão para a igreja. O restante vai queimar no inferno, entende? Deus não faz acepção de ninguém. Deus não faz acepção de ninguém. Todas as almas pertencem ao Senhor. E se estão pregando para ganhar alma, estão conosco também, porque são servos do Altíssimo e estão fazendo o nome de Deus conhecido. O povo erra porque não conhece a Escritura e nem o poder de Deus. Quando você conhece a Escritura e o poder de Deus, você não entra na ladainha desses filhos de Satanás. Não entra mesmo. Você começa a olhar e diz assim: quem te ensinou esse evangelho aí? Não foi Jesus, não. Não, mas foi o meu sacerdote que falou. Está desviado, ele está desviando você também. Porque o evangelho de Jesus Cristo, lá no céu não vai entrar denominação, mas um povo seu lavado e remido no sangue do Cordeiro. São esses que vão morar no céu. Então entenda, na evangelização mundial da última hora, é agora, neste presente século, pregando o evangelho para morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Então entenda as três atuações visíveis. Essas três atuações visíveis, nós só vamos compreender se meditarmos nas palavras de Deus, de Gênesis e Apocalipse. E aí eu entendo por causa de que alguns sacerdotes, ou por causa de que alguns ministros que se dizem ser ministros dizem assim: não, irmão, não precisa mais meditar na Bíblia, não. Só no Novo Testamento tá bom. Sabe por causa de quê? No Antigo Testamento já vem, enquadrando eles em muitas coisas. No Novo também tem, mas no Antigo tem muito mais. Jesus Cristo, ele veio para cumprir. Ele falou isso. Jesus Cristo falou assim: olha, eu não vou tirar nem um tio sequer da palavra, porque eu vim para cumprir, não foi para tirar. Tudo está escrito de mim no Antigo Testamento. Tudo está escrito de mim, vai haver cumprimento de tudo, até o último tio. Por isso temos que meditar na palavra de Deus a cada dia. Vós errais porque não conheceis as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem que conhecer os dois. Crescer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Não é para parar no conhecimento, é continuar conhecendo e fazendo o nome de Deus conhecido. Aleluia, glórias a Deus. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: irmão, tá bom, você não precisa pregar mais não. É aí que você tem que ter a visão de Deus e entender as três atuações visíveis: quando vem do próprio homem, quando vem de Satanás ou quando vem de Deus. E chegou para mim e falou assim: irmão, tu não precisa pregar mais não, já está conhecido, o pessoal já te conhece como pregador. Houve uma explosão no teu ministério, onde quando você trouxe aquela campanha dos 40 dias da verdade, tá bom, maneira um pouco, não precisa pregar mais não. E eu olhei assim, do ministério, falou isso para mim. Falei: quem te falou isso? Qual evangelho que você viu isso aí que é para parar? Aí o que aconteceu? Aí nós abrimos um espaço aqui de pelo menos 10 dias. Todo mundo é testemunha disso. Foi 10 dias, se não me falha a memória, foi 15. Os ouvintes, dizer o que os ouvintes acham, se pregam ou não pregam. O que os ouvintes foi falando foi só para continuar pregando.
E em alguns fatos que foi contado até fora do ar ou no ar me emocionou. Porque algumas pessoas diziam que a palavra estava trazendo esperança, a palavra estava trazendo consolo, a palavra estava trazendo libertação espiritual. E é o que está faltando no nosso meio. Eles dizem até assim: não, irmão, já tem culto de doutrina, já tem escola dominical, tá bom, não precisa mais pregar tanto assim não, o povo já sabe. Você vai no culto de doutrina, poucas pessoas estão. Você vai na escola dominical, poucas pessoas estão. As maiorias estão nos cultos, que são os cultos que eles não querem mais pregar, dizem que não precisa mais. É aí que entra o engano de Satanás. Se a Bíblia diz, ele vem enganando a muita gente, Satanás, nesses últimos tempos, agora está enganando a muita gente. Se a Bíblia diz que é para pregar tempo e fora de tempo, é para continuar pregando. Porque aquele que não ouviu a palavra na sexta, ouve na quarta. Aquele que não ouviu no domingo, ouve na segunda. Mas a palavra tem que continuar sendo pregada. A palavra de Deus não pode sair do nosso meio, porque nós só existimos porque a palavra de Deus ainda existe. Aleluia, glórias a Deus. São as três atuações visíveis. Interessante que no versículo 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviou em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tudo o quanto vos tenho dito. O que eu prego para você, o que eu anuncio, o que eu digo aqui é porque eu medito na palavra de Deus. O sistema vem revelado para mim porque eu tenho buscado ao Senhor pelas madrugadas, tenho buscado ao Senhor nas consagrações, tenho buscado ao Senhor nos cultos. Por isso que o sistema vem e não tenho deixado nenhuma barreira me parar, porque o que tem visto de barreira, irmão, para querer parar não tá no jornal do Tititi não, tá no tututum, tá em todo esse jornal que vem para desabar a nossa conduta cristã, porque eles nem fazem mais e nem deixam quem quer fazer. Então, mas continuando, essas três atuações visíveis são reais. Deus, ele se apresenta para o homem, chama pelo nome e diz: tem uma grande obra na tua vida. Satanás se apresenta também para o homem e diz: ó, tudo isso aqui eu te darei, mas tem o seguinte, próximo me adora. Aí o próprio homem vem pensando que pode enganar a Deus e pensando que pode enganar Satanás, e não sirvo nem a um nem a outro. Eu estou aqui no meio, não estou servindo nem a Deus e nem a Satanás. Até Jesus disse que tinha um homem que não temia nem um certo juiz que não temia nem a Deus nem os próprios homens. E aqueles exorcistas, filho de serva, só porque pensava que era filho de sacerdote, achava que podia fazer a obra de qualquer maneira. E a Bíblia diz: ai daquele que leva a minha obra relaxadamente. Isso aí já é mais lá para o lado dos sacerdotes. Mas entenda, ninguém foge da realidade da vida espiritual do outro lado da vida. Nós estamos desse lado da vida, neste corpo material, nesta matéria. Dentro de nós tem um Espírito, e o que está fazendo eu falar contigo aqui agora é o Espírito Santo que está dentro de mim. Porque eu, pela minha capacidade humana, ou pela minha capacidade física, eu não tinha condição nenhuma para fazer. Mas o Espírito que está em mim está te advertindo nessa tarde: prepare-se para se despertar, para encontrar com Deus. Não deixa as pessoas calarem o teu ministério. Não deixa a pessoa parar o ministério de Deus na tua vida, porque o Senhor vai fazer uma grande obra. Agora só cabe a você. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. As três atuações visíveis. Como ver? Você tem que ter a visão dos altos céus. Jesus Cristo falou dizendo assim no versículo 12, que diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e maiores do que essa, porque eu vou para o meu Pai. Estamos continuando fazendo aquilo que os apóstolos fizeram em nome de Jesus Cristo. Se eu não terminar essa obra e eu partir, alguém vai terminar no meu lugar. Mas a obra de Deus, ela não para. A ministração da pregação do Evangelho não para. A nossa vida pode até parar dentro de um caixão,
Mas a obra de Deus não para dentro de um caixão, não. Ela continua. A Bíblia diz assim: para a sepultura, para onde tu vais? Não há obra, não há indústria, não há ciência. Mas tudo que vier à tua mão para fazer, façai-o conforme as tuas forças. Entendeste aí? Nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto estamos vivos. Porque o dia que partimos dessa vida para outra, para aquele que partiu e foi para o céu, é só festa. Para aquele que ficou e não foi para o céu, é só tristeza e angústia. Porque salvação é realidade. Céu de glória é realidade. Inferno também é realidade. Porque se já em vida nós deparamos com situações tão adversas, deparamos enfrentando demônios com Jesus na frente, Satanás se levanta contra tudo e contra todos e não tem misericórdia de ninguém. Ele não tem misericórdia. Quem tem misericórdia da gente é Deus, porque a Bíblia diz que as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Então temos que entender e discernir os espíritos que andam em nosso meio, enganando até muitos, dizendo por aí: não precisa mais se preocupar, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Queima no fogo do inferno, depois grita de lá: tem nada a ver. Por aí mesmo. Mas entenda, a palavra do Senhor diz que essas três atuações visíveis só pode ser vista por aqueles que são espirituais. Porque aquele que é espiritual discerne tudo e de nada ele é discernido. Nem nada e nem ninguém o engana. Porque ele sabe discernir, ele sabe o alvo, ele sabe onde o inimigo está atuando, ele sabe onde Deus está atuando, ele sabe onde o homem está atuando, ele sabe quando é Deus que está falando naquela hora, ele sabe quando é Satanás tentando cirandar naquela hora, tentando fazer ruaça, e ele sabe quando é o próprio homem. Aleluia, glórias a Deus. Esse discernimento das três atuações visíveis falta na vida de muita gente. Porque tem pessoas que vão para a igreja como se fosse uma firma ou um emprego. Uns vão só para como se fosse bater um cartão: hoje eu vim. Outros vão só para apacentar a si mesmo ou para ficar como reis lá em cima, só dando ordem. Não quer fazer mais nada, não quer pregar, e na hora que a pregação vem, ainda diz: só 5 minutos tá bom, sai já alimenta. Aí depois quer cobrar. Jesus Cristo deixou um exemplo. Ele pregou, alimentou espiritualmente e materialmente, para depois cobrar. Tem pessoas que não fazem nem os dois, ainda quer cobrar ainda. Mas continuando, muitas pessoas têm que conhecer essas três atuações visíveis. E principalmente quem é do ministério tem que conhecer mesmo. Quem é do ministério que tem que conhecer mais ainda as três atuações visíveis. Tem que ser mais espiritual do que já é. Não é mais santo que ninguém, não. Porque às vezes quando a pessoa dá um surto de santidade, nem todo mundo vai para o inferno. Meu Deus do céu, misericórdia. Todo mundo vai para o inferno, só ele que vai para o céu. Porque ele se santificou no grau máximo de santidade. Não existe isso. Não existe isso. Mas vamos lá então. As três atuações visíveis. Eu posso ver, eu posso olhar, mas se eu não tiver a unção dos santos, como que eu vou saber se é Deus mesmo naquela hora? Como que eu vou saber se é Satanás mesmo naquela hora? Como que eu vou saber se é o homem mesmo emocionalmente naquela hora? Primeiramente, sendo Deus, todo mundo sabe, até o desmantelado diz: vamos ficar quieto que Deus está falando. Quando é Satanás, é uma confusão tremenda, irmão, dentro da igreja. É uma confusão, é contenda, é tititi, é fofoca, é conversa. Tudo que tu imaginar que não presta vem da parte do inimigo. Porque dele não vem nada que preste, só vem de Deus. Só vem de Deus. Deus é que traz o que presta pra gente. Agora, quando é o próprio homem, ele começa a virar o rei da igreja. Aí se Deus não parar esse homem, meu Deus do céu, coitado daqueles que estão lá. Vai ficar só ouvindo. É uma encheção de linguiça. Tu vê que não tem palavra nenhuma, não tem pregação nenhuma, não tem unção nenhuma dos céus. E já está lá na igreja, ele agora não é mais sacerdote. Graças a Deus que Melquisedeque, quando ouviu a voz de Deus, disse assim: Deus disse para Melquisedeque assim: vá lá e abençoa Abraão. E Melquisedeque podia falar: não, sou rei, não vou abençoar ninguém, eu que tenho que ser abençoado, não vou abençoar ninguém. E Deus falou para ele: vai lá,
você é rei, mas também tu é sacerdote. Tu é sacerdote. Lembrei, sou sacerdote também, não tem jeito, tem que abençoar. E quanto que estão no nosso meio que é assim? Agora é rei, ele virou rei da igreja. Ele agora só quer ser abençoado, não quer abençoar mais ninguém. Só para ele. Venha a nós o vosso reino e nada. Entenda, o rei, Deus te constituiu sacerdote desse lugar aí. Seja como Melquisedeque, se você quer ser rei, seja sacerdote também. Se Deus está mandando tu abençoar um Abraão da vida, vai lá e abençoa, prega o evangelho, anuncia de Jesus Cristo, diz que Deus é Deus, o resto é Abraão, clama o sangue de Jesus e o demônio vai embora. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz assim: aquele que está a minha palavra, falai-o com verdade. Só tem um jeito, irmão, para discernir e entender as 3 atuações visíveis. É você ouvindo a palavra de Deus, é você observando a palavra de Deus, é você lendo a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse e mais um pouquinho a mais. E ficar atento para as revelações dos altos céus. Porque muitos que começam como sacerdote podem acabar como macumbeiro e feiticeiro igual Saul. Muitos que começam como sacerdote podem estar só como rei. Entenda, sacerdote que é sacerdote mesmo, prega o evangelho e ganha almas. Aleluia, glórias a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos adverte a cada dia, para que nós possamos a cada dia meditar nela. Se amarde os meus mandamentos e guardade, vós sois os meus discípulos. Você tem que observar a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos dá o discernimento. Malaquias já nos advertiu dizendo isso, que nos últimos tempos nós íamos ver a diferença do que serve a Deus e dos que não servem. Do que serve a Deus, irmão, quanto mais ele faz a obra, mais ele quer fazer. Ele não joga nas costas de ninguém. Ele joga nas costas de ninguém. A obra que é para ele fazer, ele faz. Por aí. Versículo 18 diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele vai voltar, Jesus vai voltar, não se preocupa não. Mas irmão, estou passando no vale, não tem problema não, é nesse vale aí que Deus vai te dar a vitória. Se tu está passando, eu estou passando também. Porque não pensa tu que os locutores que estão aqui trabalhando nessa rádio não estão passando no vale não, estão passando no estreito, mas eles sabem que Deus vai dar vitória, eles sabem, nós sabemos que Deus está conosco, pronto e apto para abençoar no tempo certo. Por isso que quanto mais prova vem, irmão, mais a gente prega. Quanto mais dificuldade vem, mais a gente está clamando e dizendo que Deus é Deus e o resto é bom. Aleluia, glórias a Deus. Por isso a cada dia temos que estar confiantes, sabendo que a vitória é certa em nome de Jesus Cristo. Nós sabemos que no tempo e na hora certa Ele vai nos abençoar, entenda. Ainda que o inimigo teu se levante, não pense tu que você é alguma coisa ou pode fazer alguma coisa. Confie em Deus, porque Deus é quem faz tudo. Por isso eu digo para você, as 3 atuações visíveis. Deus quer estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Agora cabe a nós entender isso, porque senão o inimigo chega primeiro e também você fica, não tá bom, eu posso fazer tudo pela minha própria capacidade. Tu não vai chegar a lugar nenhum. Pela tua própria capacidade tu não vai chegar a lugar nenhum. Agora se você confiar em Deus, Deus vai te levar a lugares que você nem imagina. Vai te revelar coisas grandes e firmes que você vai olhar assim, nossa, se eu soubesse que era assim, já tinha me entregado ao Senhor há muito tempo. Ele só está esperando uma coisa de ti. Filho meu, dá-me o teu coração. Mas não se iluda com esses homens de mente maligna que dizem que eu só quero o coração. Dá-me o teu coração transformado, mas o teu corpo, a tua alma e teu espírito pronto para mim poder enviar para fazer a minha obra. Deus não vai enviar corações para fazer a obra, mas vai enviar homens para fazer a sua santa obra. Homens e mulheres que assim se colocam à disposição como soldado guerreiro para fazer a obra do Senhor. Entenda,
Você vai discernir tudo e ninguém vai te enganar. O Senhor vai ir contigo aonde você nem menos imagina. E ainda que você vá em alguma igreja que parece mais sinagoga de Satanás, o Senhor vai te dar a revelação e você vai pregar o evangelho de vida e o inimigo vai ter que se tirar dali. Toda a teia de aranha, tudo contrário que vem de Satanás, vai ser jogado por terra em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Assim já nos dizia nos livros de Apocalipse. Então entenda, a palavra de Deus ela é profética, certeira e dirigível. Ela tem a direção certa para ir. A mensagem do Senhor ela tem endereço certo, ela não volta vazia. Quando ela tem que ser falada, ela é falada mesmo. Agora só cabe a nós estar à disposição para deixar Deus assim nos usar. Para vir um fax do céu, aí você imprimir e entregar o recado do jeito que está escrito ali no fax. Nem a mais nem a menos, mas do jeito. Se for como igual de João Batista que é rei, larga essa aí que não é tua, porque é do teu irmão, ainda que perca a cabeça, mas entrega os mistérios de Jeová do jeito que Deus dá. Aleluia, glórias a Deus. Mas entenda, é assim mesmo. Não vos conformeis com esta vida, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem alguns, irmão, que eles não entendem nem as 3 atuações e nem a sua própria vida também não entende. Aí fica na casa de um, casa de outro, casa de um, casa de outro. Aí depois traz só confusão e problema. Em Provérbios 25:17 diz assim: retira o pé da casa do teu próximo, para que não te enfade de ti e te aborreça. Aí a pessoa vai lá, fica lá, aí não tem um cima, um copo para poder sair e fica só naquela. E Deus está falando: o que está fazendo aí, rapaz? Sai daí, essa casa aí não é tua não. Essa mulher é casada, o que está fazendo aí, rapaz? Sozinha aí com ela. Não estou fazendo, não está nada, sai daí. Se o esposo dela não está aí, tu não pode estar aí não. Vá fazer a obra de Deus de 2 em 2, para nos escandalizar. Ainda diz, Jesus nem enviou de 2 em 2, para nos escandalizar. Porque sabia que o escândalo era muito grande. O próprio Satanás se aproximando e usando a boca de Pedro, Pedro disse assim: Senhor, tenha dó de ti. E Jesus Cristo falou assim: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece os mistérios de Deus, só conhece os mistérios dos homens. Ele só sabe as coisas dos homens, mas as coisas de Deus ele não sabe. Deus, desde tempos passados, ele tem trabalhado de diversas maneiras para que o evangelho chegue até nós. Ele tem deixado do nosso lado os guardiões, que são os seus anjos. Você sabe muito bem disso. Ele tem nos guardado a cada dia. Os anjos nos conhecem, os anjos de Deus e os anjos de Satanás. Deus nos conhece. A Bíblia diz que Deus e Satanás, eles estavam conversando a respeito de Jó. Olha só como é que é a atuação visível. Para você entender, você tem que ser pelo Espírito, senão tu não entende. Então você vai ficar ouvindo todas as vezes Cid Moreira aí no teu CD, tu não vai entender. Se não for pelo Espírito, tu não vai entender nada. E eles estavam ali conversando, e de repente Deus começou a dar testemunho de Jó, dizendo: observaste tu, meu servo Jó? Aí ele, como nada bom, falou: eu observei sim, eu vi. Também o homem tem do bom, do melhor. Por isso que ele te serve, por isso que ele é temente a ti. Deixa eu tocar no que ele tem, para tu ver como é que ele não vai blasfemar. E Deus falou: vai lá, toca em tudo que ele tem, menos na sua alma. Às vezes está passando nesse vale aí, é uma provação, mas vai passar. Logo, logo o Senhor vai restituir tudo. Ele só está deixando tu passar isso aí que tu está passando, para que você possa compreender as 3 atuações visíveis, para você discernir a hora em que Deus chegar perto de você, para você discernir a hora que for o teu inimigo espiritual, que é Satanás, ou para você discernir a hora que for algum homem aproveitador ou alguma mulher aproveitadora chegar perto de você. Você vai ter o discernimento. É isso que você está, por isso que você está passando por isso. Por isso que eu estou passando por isso, para que a cada dia eu possa compreender mais e mais o lado espiritual, e depois o Senhor vai nos preparar e nos levar, porque Deus não vai deixar ninguém para ficar passeando por aí igual o diabo não. De onde tu vem, Satanás? De rodear e passear pela... tu gosta de passear, né? Vai dar uma voltinha por aí. Aí foi dali que começou a palestra.
Quando ali começou a palestra deles dois, entenda, se passamos por atribulações, momentos difíceis, Deus vai dar a vitória no tempo certo. Ele tem vitória para nos dar no tempo certo. E se confiarmos nele, com certeza, grande vai ser a vitória. Entenda, quando Jesus Cristo falou essa seguinte palavra, Satanás foi até Deus e pediu para se andar com Pedro. Aí Jesus Cristo foi até Deus também e pediu pela vida de Pedro. Satanás pedindo pela vida de Pedro e Jesus Cristo também pediu pela vida de Pedro. Que na hora Jesus Cristo falou para Pedro assim: Pedro, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar, mas eu roguei ao Pai por ti. Se aquele cão miserável foi lá em cima pedir para te cirandar, eu também fui lá em cima pedir para que nenhum mal te suceda e nem praga nenhuma chegue à vossa tenda. Teve até o caso da sogra de Pedro, que foi curado da febre. Já pensou se Pedro tivesse alguma coisa contra a sua sogra? Meu Deus do céu, já estava com febre mesmo. Ia falar para Jesus: Jesus, deixa essa velha morrer. Entende? Deixa essa velha morrer logo, já está com febre, deixa ela partir. Mas por causa de quê, Pedro? Eu não gosto da minha sogra. Diz que sogra é pesadelo e sogra é só para asilo. Então entenda, seguindo a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na mesma hora Jesus falou para Pedro: não, Pedro, também tem uma grande obra na vida dela, não é só porque ela é a mulher que, se tem problema com sogra, é uma ilustração. Se tem problema com sogra, é problema teu. Mas eu também tenho obra na vida dela, tanto na vida do homem como na vida da mulher. Eu tenho obra e depois que eu comecei a obra, eu vou até o fim, até aperfeiçoar, até ser dia perfeito. E depois de ser dias perfeitos e ter completado e ter recebido todas as bênçãos que meu pai prometeu e eu prometi, aí sim, vou levar para a glória, porque já não há mais bênção nenhuma para receber. Então daí eu já levo logo para partir, já vai morar lá do meu lado para todo sempre, desfrutando das ricas bênçãos dos céus. Aleluia, glórias a Deus. E esta é a palavra que o Senhor assim colocou em nosso coração, para que você possa discernir os espíritos a cada dia, para que você possa discernir a hora em que for Deus, a hora em que for Satanás e a hora em que for o próprio homem. Como? Ouvindo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, tendo cuidado com aquilo que o Senhor tem revelado para todos nós. Por isso, entrega-se cada dia para Deus, e você vai ver que a vitória é certa, em nome de Jesus Cristo. Não é em vão trabalhar na casa do Senhor, não é em vão ser crente. Eu sei que nesse momento final muitas pessoas estão escandalizando, mas não se escandalize com ninguém não, porque é final dos tempos. Jesus está voltando aí e Ele quer nos levar para a glória. Ele não quer que a gente fique aqui, Ele quer nos levar para a glória. Agora, olhe para Jesus Cristo, olhe para a vida de Jesus, não olhe para a vida de ninguém, porque se você ficar olhando para a vida de qualquer um, tu vai naufragar. Agora, se você olhar para a vida de Jesus, você vai morar no céu de glória, porque você vai entender que Jesus não faz mal a ninguém. É o homem que escandaliza, é o homem que deixa brecha, mas Jesus não faz mal a ninguém. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará, e as grandes obras que Ele assim te prometeu, Ele vai cumprir e fazer, porque Ele é guarda fiel, e aquele que começou a boa obra, Ele vai até o fim, até aperfeiçoar. Essa é a mensagem de hoje, do tema de hoje, com este tema glorioso, que é as 3 atuações visíveis. A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Quem vai nos ajudar? Jesus Cristo, o Filho de Deus. No nome e no sangue de Jesus tu pode todas as coisas. O anjo de Deus vai nos ajudar, ele é o guardião que nos guarda. O Espírito Santo que está dentro de nós. E Deus Pai que está lá em cima nos vendo. Você pode até levantar a mão para o alto e dizer assim, ó, tô aqui, Deus. Ele vai dizer lá de cima, tô te vendo, não se preocupa não.
A vitória é certa. Continue caminhando. Que o que você tem para receber não está no início nem no meio, está no fim. Continue caminhando que eu estou te vendo. Tá bom, Deus, então vou continuar. E o Senhor vai te iluminando a cada dia. Você vai receber as vitórias dos céus. Não se preocupe não, Deus está te vendo lá de cima. Deus está me vendo, está nos vendo e vai nos dar a vitória no tempo certo. Olhe sempre para o alto, todas as manhãs que você acorda ou todas as noites antes de você dormir. Olhe para o alto e entenda que lá do alto Deus está vendo a gente aqui embaixo. Cada um de nós, um por um. Deus não é cego e Ele não falha. Ele sempre vai nos contemplar até o dia que partirmos desta vida para outra, porque a sua palavra nos diz assim, que a alegria do Senhor é a morte dos seus santos. Por isso persevera a cada dia, discernindo a cada dia concernente às 3 atuações visíveis, que é só pelos olhos espirituais, pelos olhos do Espírito, que nós vamos entender concernente a isso, e o que Deus tem para fazer em nossas vidas. Por isso, vá pelo Espírito de Deus, deixe o Espírito de Deus te iluminar a cada dia, e você vai entender e compreender que verdadeiramente Deus é guarda fiel e real, e pronto para guardar aqueles que se entregam para Ele. Olhe sempre para o alto, que você vai ver que lá do alto Deus está olhando aqui para baixo para todos nós, e para nos dar vitória a cada dia, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar a cada dia, nos abençoar até o fim e até a consumação dos séculos.